Oi, pessoas! Bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui, gente, é a continuação da teoria de linkage, tá? Agora eu vou tentar passar todo o resto do conteúdo nesse vídeo aqui, mas primeiro a gente vai fazer uma recapitulação do que a gente viu lá no primeiro vídeo da teoria, tá? Uma recapitulação bem rápida. Vamos lá. A gente viu que o linkage, ele é diferente da segregação independente. O que acontece na segregação independente? Na segregação independente, eu tenho um indivíduo aqui, ó, heterozigoto. Esse heterozigoto aqui, ele tem cada gene em um cromossomo separado. Olha só, o Azão tá sozinho aqui, o Azinho tá sozinho nesse gene, o Bzão tá sozinho aqui e o Bzinho tá sozinho aqui. Isso quer dizer que quando eu faço os gametas desse cara, eu tenho a divisão, a separação desses genes, desses cromossomos, porém, esses cromossomos, eles aparecem numa proporção igual. Olha só, o Azão Bzão aqui, o Azão Bzinho aqui no de baixo, aqui vai ser Azinho Bzão. Isso é a segregação que a gente faz normalmente, aquele quadro lá onde a gente separa os gametas. Nada mudou até aqui. E o Azinho, Bzinho, para esse último cara aqui. O que é a diferença? A diferença é que, como esses caras aqui, eles se separam independente um do outro, eu tenho uma proporção de aparecimento aqui de 25% para cada um deles. Esses 25% somados darão o 100%. Então, a chance de aparecer um Azão Bzão é de 25%, a chance de aparecer um Azão Bzinho é de 25%, a chance de aparecer um Azinho Bzão é de 25%, e a chance de aparecer um Azinho Bzinho também é de 25%. Então, essa é a segregação independente que o Mendel falou para a gente. No linkage, nós temos uma situação diferente, onde nós temos aqui genes ligados ao mesmo cromossomo. Deixa eu colocar aqui, ó. O Azão tá aqui. Vou colocar junto com esse Azão, sei lá, o Bzão. E aqui nesse outro eu vou colocar o Azinho. Opa, Azinho. E aqui embaixo o Bzinho. Bom, aqui nós estamos vendo um cara também heterozigoto, tá? Olha só, ele é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, esse cara é o mesmo tipo de cara aqui, ó, heterozigoto do mesmo jeito. A diferença é que ele tem 2 genes em um cromossomo só, o que é diferente desse daqui, ó. Olha a diferença da célula. Nesse caso aqui, então, olha só. Vamos entrar aqui na meiose. Esse cara entrou na meiose. A primeira coisa que ele vai fazer, então, é duplicar os cromossomos homólogos dele. Então, olha lá, ó. Ele vai ficar Azão, Azão, Bzão, Bzão. Aqui ele vai ser Azinho, opa, Azinho, Azinho. E aqui embaixo ele vai ser Bzinho, Bzinho, certo? Duplicou os cromossomos dele aqui. E aí ele vai entrar na prófase. Na prófase aqui ocorre esse evento chamado crossing over. Olha só o evento aqui. E aí acontece que eu vou ter a seguinte disposição. Eu vou ter o Azão aqui, o Bzão aqui, Bzão,
aqui embaixo. Esse cara aqui, ó, azul, que era o azinho, aliás, o azão aqui, ó, esse vermelho aqui que eu tô passando, que era o outro azão, ele vai trocar de lugar com o outro azinho. E aí eu vou ter a seguinte disposição. Esse azão que estava antes junto aqui, ó, o vermelhinho, ele vai passar para o cromossomo azul. Então, olha só, o azão vai vir para cá. O azão tá aqui, eu vou colocar em cima. E o outro continua sendo azinho, do mesmo jeito que estava aqui, ó. As cromátides que trocaram foram essas internas aqui, ó. As cromátides de dentro. E esse azulzinho aqui, ó, do lado agora, é o outro azinho. Embaixo, nada mudou. O Bzão continua no lugar dele. Bzão. Vou colocar aqui embaixo. O Bzinho aqui e o outro Bzinho aqui. Então, eu tive uma permuta do braço de cima aqui do cromossomo, trocando os genes A. Aí, olha só como que ficou aqui, ó. Aqui já é a permuta feita. Então, eu vou ter um cromossomo azão, azinho. Vou colocar aqui em cima, ó. Azão, azinho. Embaixo, eu vou ter um cromossomo Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho. Olha só. Esse desenho aqui é o que eu vou usar agora para o linkage para a gente ver o que está rolando aqui, como que vão ser esses gametas. Vamos passar para cá. Olha só. Se esses caras aqui não tivessem feito crossing over, quais seriam os gametas possíveis? Somente o azão Bzão e o azinho Bzinho. Somente esses aqui, ó, azão Bzão e o azinho Bzinho. Esses cromossomos aqui, deixa eu marcar eles aqui, ó. Esses cromossomos aqui, eu vou chamá-los de cromossomos parentais. São os cromossomos originais. Errei a palavra, né? Cromossomos parentais. Esses cromossomos parentais, eles são exatamente iguais aos cromossomos originais antes do crossing over. Isso quer dizer que a quantidade de cromossomos parentais sempre vai ser maior do que a quantidade de cromossomos recombinantes, porque a taxa de crossing over que acontece, ela é baixa. Então, os cromossomos parentais sempre vão ser uma taxa acima de 50%. E os de baixo aqui, que são os cromossomos recombinantes, vamos colocar aqui, ó, os recombinantes, eles sempre vão ter uma taxa abaixo dos 50%. Então, lá, cromossomos recombinantes abaixo de 50%. Esse abaixo de 50% e acima de 50% que eu tô falando é a taxa, a quantidade de indivíduos que vão aparecer com eles, tá? Então, a quantidade de indivíduos que vão aparecer com cromossomos parentais sempre vai ser maior do que a taxa de indivíduos que vão aparecer com cromossomo recombinante. Então, olha só, o meu vermelho aqui, ó, do novo cromossomo recombinante, é azão, Bzinho.
Aqui embaixo, eu vou ter um Azinho, Bzão. Eu tenho, de novo, a mesma quantidade de tipo? Tenho, olha só, eu vou ter aqui, ó, um Azão, Bzão. Eu tenho aqui um Azão, Bzão. Aqui, eu tenho um Azinho, Bzinho. Aqui, eu também tenho um Azinho, Bzinho. Aqui, eu tenho um Azinho, Bzão. Aqui, eu também tenho um Azinho, Bzão. E aqui eu tenho um Azinho, Bzinho. Aqui eu também tenho um Azinho, Bzinho. A diferença é, na segregação independente, eles aparecem de forma igual. Tá vendo? Todos eles são 25%. Aqui, não. Aqui, os cromossomos parentais sempre vão aparecer numa maior taxa do que os cromossomos recombinantes. Ok, até aqui? Beleza, vamos seguindo. O Morgan, que foi o cara que estudou o linkage e que propôs essa teoria aqui, ele estudava drosófilas, tá? Assim como Mendel estudava as ervilhas dele, o Morgan estudava as drosófilas, que é aquela mosquinha de fruta lá. E ele falou o seguinte, que essa taxa aqui, ela não é fixa. O cromossomo ele vai ser recombinante e vai ficar abaixo dos 50%, mas como que eu vou saber a distância entre o gene? E aí, a gente tem que pensar numa outra coisa. Vamos mudar a tela aqui. Eu falei para vocês que o crossing over ele é um evento raro e que ele não acontece em todas as células. Mas existe uma forma da gente calcular a taxa de crossing over que está acontecendo naquele indivíduo ali. Isso é chamado de posição dos genes, porque a taxa de crossing over, vou colocar aqui, ó, a taxa de crossing over do indivíduo, ela é igual à distância entre os genes, que é a próxima parte da disciplina que a gente vai ver, que é a distância entre os genes. Gabi, como que eu meço essa distância entre os genes? É só você achar a taxa de crossing over. A taxa de crossing over daquele ser vai ser também a distância entre os genes. E ainda te digo uma outra coisa. Quanto mais distante os genes estão entre si, maior é a taxa de crossing over. Vamos colocar isso aqui. Então, tá aqui, ó, grandão, para a gente não esquecer. Quanto mais distante os genes estão entre si, maior é a taxa de crossing over. Quanto mais perto os genes estão, menor é a taxa de crossing over. Como assim, Gabi? Não entendi. Olha só para essa célula aqui. Olha a distância que o Azão está do Bzão e o Azinho está do Bzão. O crossing over, ele tem todo esse espaço aqui, ó, para acontecer. Se ele acontece aqui, então eu vou ter uma troca de gene. O Bzão vai vir para o lugar do Bzinho e o Bzinho vai vir para o lugar do Bzão. Agora, se o crossing over não acontece ali, acontece aqui. Eu também vou ter uma troca. Esse A aqui vai para o lugar do Azão e o Azão vai vir para o lugar do Azinho. Agora, vamos olhar um outro tipo de célula. Olhem para essa célula aqui. Primeiro, vamos lembrar só de uma coisa. Olha a importância de eu marcar aonde o gene está inserido, tá, gente? Por isso que lá nos desenhos eles cobram muito aonde que você marque aonde o gene está.
Então, vamos olhar aqui, ó. Olha a distância entre esse A e esse B, e olha a distância entre esse A e esse B. A distância nessa segunda célula é muito menor. Isso quer dizer o seguinte, que se ocorrer um crossing over aqui embaixo, ó, eu vou ter troca dos genes aqui em cima? Não. Se ocorrer um crossing over aqui, ó, eu vou ter troca dos genes? Não, porque a troca vai ocorrer de onde eu marquei para baixo. Agora, nessa célula aqui não vai ocorrer, mas olha só, se eu tenho um crossing over na mesma posição na célula de cima, do ponto que eu marquei para baixo, vai rolar a troca de gene? Vai. Tá vendo que quanto mais distante um gene está do outro, maior é a chance de ocorrer o crossing over, e quanto mais perto um gene está do outro, menor é a chance de ocorrer um crossing over? Agora, se o B está aqui embaixo, mas e se esse B não tivesse aqui embaixo, ele tivesse aqui, ó? O B está aqui em cima. Em vez de estar aqui embaixo, ele está aqui em cima. Vamos colocar o B lá para cima, ó. Bzão e Bzinho aqui. A taxa de crossing over, então, ela vai ser a distância do gene, beleza? Se eu tô falando que esse cara aqui tem uma taxa de, sei lá, 16% de crossing over, isso quer dizer que a distância entre o gene Azinho e o gene Bzinho é de 16 também. 16 o quê, Gabi? Qual que é a unidade de medida desses caras? A unidade de medida, ela vai ser unidade de recombinação, ou então eu posso falar também morganídeos. Isso, morganídeos. Isso em homenagem ao Morgan, né, que foi o cara que desenvolveu essa teoria aqui. Enquanto esse daqui eu descobri que a taxa de crossing over dele é de 16%, eu descobri que a taxa de crossing over desse outro cara aqui é de, sei lá, 45%. Vamos colocar 45%. Isso quer dizer também que a distância entre o gene Azão, Bzão, Azinho e Bzinho é de 45 morganídeos, ou unidade de recombinação. Essa distância aqui, ó, aqui até aqui, até aqui embaixo, ó, onde estão os genes, estão vendo? Essa distância aqui é de 45%. Aí você deve estar pensando, tá bom, Gabi, entendi.
Mas e aí? Como que eu faço para descobrir qual que é a taxa de crossing over? Gente, isso é muito tranquilo. Vamos pegar um exercício aqui para poder fazer rapidinho. Ó, peguei aqui o mesmo exercício que a gente vem trabalhando desde o início das aulas de linkage, tá? Já sabemos como descobrir se o cara se dividiu, né, teve segregação independente ou se ele foi por linkage. A gente sabe que a gente vai analisar aqui, ó, a frequência dos indivíduos, não é isso? Então, os indivíduos que têm menor número, menor frequência, aparecem em menor quantidade, vão ser sempre quem? O gene recombinante. E o cara que aparece em maior frequência vai ser o gene parental. Então, esses dois aqui aparecem em menor frequência, eles são recombinantes, e esses aqui são os parentais. Como que eu sei disso? Exatamente, olhando a frequência desses caras aqui, ó. Bom, até agora não falei como que eu vou descobrir a taxa do crossing over. Então, vamos lá. Esses caras aqui, ó, você vai somar todos eles e vai achar o total de indivíduos que você analisou. A gente já fez a conta e a gente sabe que 77 mais 171 mais 169 mais 83 deu 500. 500 é o total de indivíduos que eu analisei. Dentro desses 500 estão os recombinantes, os parentais, estão todos aqui. Agora, para achar a taxa de recombinante, eu tenho que fazer o seguinte, eu pego o total, que é 500, e vou fazer o seguinte, se todo mundo conhece a regra de 3, né? Então, vamos lá. Se 500 é o total, e total é 100% dos indivíduos, quantos são os recombinantes? Vamos somar aqui os recombinantes. Eu tenho 77 mais 83. 77 mais 83 é quanto? 160. Então, se 500 é 100%, 160 é igual a x. Você faz a regrinha de 3 e aí você vai achar que x é igual a 3,2%. Façam aí na calculadora de vocês. 500 é igual a 100%, 160 é igual a x. Multiplica cruzado, vai ficar 500x é igual a 1.600. 1.600 dividido por 500 é igual a 3,2. Então, esse 3,2 aqui, ó, é a minha taxa de crossing over. E a minha taxa de crossing over também é a minha distância entre os genes. Então, quer dizer que esses caras aqui, ó, se eu fizesse os genes dele, que daqui a pouco a gente vai ver como que se faz isso, a gente ia ver que a distância entre os genes desses caras é de 3,2 unidade de recombinação ou morganídeos. Tranquilo até aqui, pessoal? Para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou dividir o vídeo e vou passar para o próximo assunto no próximo vídeo, tá bom? Então, não esquece, compartilha o vídeo, compartilha o canal aí. Se gostou do conteúdo, dá um joinha e vamos continuar.